Muito bom. Vamos lá. Muito bom a gente agora passar para a nossa palavra, para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar para o dia de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio a gente poder conversar sobre as coisas do reino de Deus, não é? Com tanta liberdade. Eu não sei vocês, mas quando eu falo de Deus e ouço alguém falar de Deus, a gente vai substituindo os nossos pensamentos ruins, aquelas cadeias que nos amarram. Faça isso não só aqui, querido, na igreja. Faça isso na tua casa, na tua mesa, ao levantar, ao acordar, ao andar com os teus filhos, quando sentar na mesa com amigos. Não deixe de trazer em algum momento da tua conversa as coisas de Deus. Às vezes a gente passa horas juntos falando tantas coisas e está tudo bem, não tem problema a gente falar de outras coisas, não é uma questão de bitolação ou religiosidade. A comunhão, a alegria, a gente brinca, faz piada, se diverte, mas não deixa de falar das coisas de Deus. Não deixa de agradecer um ao outro aquilo que Deus está fazendo, de compartilhar as suas lutas também, de orar junto uns com os outros, assim é o corpo de Cristo e Deus vai nos fortalecendo. Amém? Eu quero te pedir para abrir a tua Bíblia comigo, lá em Abacuque. Giba, Tati, vocês podem me trazer um copinho de água, por favor, que eu já vi que vai pegar aqui. Mas em nome de Jesus, vocês vão receber aqui essa palavra do Senhor. Abacuque 2, versículo 1, por favor. Vou ler com vocês aqui. Disse Abacuque: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Sabe, gente, o livro de Abacuque, ele mostra esse homem ocupando 3 posições distintas. Ele é um livro curtinho da Bíblia, tem 3 capítulos, depois você pode ler ele inteiro. Mas inicialmente Abacuque, ele se apresenta diante de Deus como uma espécie de um intercessor, com ares de reclamação. Você vai ver lá. Ele está cobrando uma posição de Deus, ele está colocando para Deus o coração dele. Obrigada, minha linda. Ele está cobrando para Deus, cobrando de Deus assim, aquilo que está acontecendo, trazendo para Deus, olha o que está acontecendo, e pedindo, clamando a Deus por algo, um intercessor. E aí ele escreve também revelações que ele recebe de Deus, visões que ele recebe de Deus como um profeta. Em resposta às colocações que ele faz para Deus, Deus revela coisas para ele. E ele termina esse livro como um adorador, onde ele declara uma oração em forma de canto e música com instrumentos de corda. Olha que lindo. Como quem aprende a confiar e a descansar firmemente no Senhor. Então, intercessor, profeta e adorador. E a Bíblia só cita o nome de Abacuque 2 vezes. Na Bíblia inteira você só vai encontrar 2 vezes o nome de Abacuque. E as 2 vezes estão no livro que ele mesmo escreve. No livro que leva o nome dele. E aí você vai falar, Rebeca, um livro tão pequeno que só ele cita o nome dele, por que que é importante a gente entender e ler esse livro? Porque depois, lá no Novo Testamento, uma frase que Abacuque fala, aquilo que Abacuque escreve, é repetido em 3 livros do Novo Testamento. 3 cartas que trazem fundamentos da doutrina e da fé cristã. O justo viverá pela fé. E Paulo faz questão de pegar esse verso de Abacuque, essa revelação de Abacuque, porque é muito mais do que um verso, é uma revelação de Abacuque, e falar sobre isso, mastigar, sabe? Trazer, explicar sobre isso. E essa frase está lá em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38. Então esse livro, que teve repercussão no tempo de Jesus, como homem, merece também a nossa atenção ainda nos dias de hoje. O texto já logo mostra para que veio. Abacuque começa esse livro usando uma palavra chamada sentença. Em hebraico, no original, essa palavra significa peso ou carga. Então, essa mensagem do livro de Abacuque, ela não é uma mensagem, sabe, palatável. Ela é uma mensagem de juízo num tempo, um momento terrível da humanidade, onde Abacuque está inserido. E Abacuque diz lá no capítulo 1, já no versículo 2... ao versículo 4, vamos ler. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás?
Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Veja que esse era o diagnóstico da sua própria nação, a nação de Judá. Esse era o diagnóstico, era assim que Abacuque via e era nesse contexto que ele estava inserido. Sabe, depois da morte de Josias, que tinha sido o último rei piedoso, temente a Deus daquela nação de Judá, toda a reforma e tudo de bom que Josias tinha feito, tinha implementado, se perdeu. Os 4 reis que vieram depois de Josias, a Bíblia fala que não fizeram o que era reto diante do Senhor, eles não temiam a Deus e o povo também se corrompeu. Então Abacuque aqui nesse momento ele está angustiado com tudo isso. E qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, né, gente? Ainda hoje a gente percebe com os passar dos anos como a iniquidade, o orgulho, o egoísmo, a maldade são parte dessa natureza carnal do ser humano sem Deus. E como cada um de nós precisa do Senhor, cada um de nós precisa de Deus para transformar a nossa realidade, a realidade e a história ao nosso redor. Mas além de Abacuque estar aqui chocado com o que ele via, com esse prevalecimento dessa iniquidade da sua nação, ele está extremamente aflito e incomodado com o silêncio de Deus. Vocês viram o que a gente leu aqui? Abacuque questiona o modo de Deus agir, ou melhor, ele questiona o que inicialmente parece para ele o modo de Deus não agir. Será que Deus vê e não faz nada? Ou será que Deus não vê? Ou será que ele não se importa? Então ele entra na presença de Deus com esse misto de queixa, mas com cara de intercessão, porque na verdade ele está clamando a Deus por uma atitude que mudasse esse cenário. Esse era o desejo do coração. E aqui eu vejo que Abacuque já ensina para nós uma primeira lição. Porque ele está clamando a Deus aflito. Então, querido, sempre que a gente estiver aflito, que a gente estiver preocupado, incomodado com alguma coisa que esteja acontecendo na nossa vida ou ao nosso redor, o melhor lugar para a gente desabafar é na presença de Deus. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas amarguradas, murmuradoras que reclamam de tudo. Vocês já tiveram esse desprazer? E eu digo desprazer porque, na verdade, quando a gente está assim, e muitas vezes nós somos essa pessoa, chega a ser insuportável para quem está em volta, não é? Isso derruba o humor de qualquer um, isso contamina. Sabe ali na empresa, quando você está lá querendo fazer teu trabalho, e aí tem uma pessoa que reclama de tudo o tempo todo. Aquilo não vai te deixando também amargurado? Como aqueles 10 espias, lembra que eles voltaram e convenceram todo o povo de que aquilo que Deus falou que ia acontecer não ia dar certo. Como se Deus estivesse louco ao prometer que daria aquela terra para eles. E eles ficaram ali estagnados anos por falta de fé, porque foram influenciados por essa reclamação, essa murmuração, esse excesso de amargura. Mas sabe, você pode falar, eu não sou assim. Mas nem sempre não ser murmurador não significa que a gente não sinta. Não é? Que a gente não sinta ou não pense algumas coisas, assim como Abacuque fez aqui. Quando o mal está ao nosso redor, assim como nós temos visto na nossa nação, no mundo, tanta coisa, tanta maldade. Muitas vezes as nossas emoções, os nossos pensamentos vão nos levar a esse estado de queixa, de reclamação, sabe? Mas qual é a diferença, então? A diferença está em como nós colocamos isso para fora. Diante de quem nós colocamos isso para fora? Abacuque foi para Deus, para reclamar. Abacuque foi até a presença de Deus, para falar com Deus. Ele se abriu com sinceridade diante de Deus. Eu não estou falando para você chegar diante de Deus e falar, Deus, está tudo bem, não é isso. Não, Abacuque orou diante de Deus, ele abriu o coração, mas ele foi para Deus. Ele manteve seu coração em reverência a Deus, em temor a Deus, buscando intensamente ouvir e conhecer a voz de Deus e o que Deus dizia a respeito daquela situação.
Às vezes a gente está olhando uma situação só com os nossos próprios olhos e Deus está falando, vem até a minha presença, porque eu quero te revelar a minha perspectiva sobre essa situação. E foi isso que Abacuque disse e fez. E quando Deus resolve falar e responder a esse clamor, sabe, Abacuque entende que de fato, Deus não estava parado. Deus não estava omisso. Não era que o silêncio de Deus não significava que ele não estava agindo. Deus sabia o que estava acontecendo, assim como ele ainda sabe hoje. E Deus não deixaria assim. O próprio Deus diz a Abacuque, revela a Abacuque que ele vai usar uma outra nação para corrigir a rota do seu povo. E entra então nessa narrativa a nação dos caldeus. Olha o que a Bíblia diz sobre os caldeus. Esse texto de Abacuque fala cruel, impetuosa, uma nação cruel e impetuosa. Ele fala que eles são pavorosos, ferozes, terríveis, que eles conquistam o que não é seu, que eles fazem as suas próprias leis, que eles vêm para fazer violência, que eles estão determinados a conquistar, se apoderar e acumular o que não é seu. Fala que eles são zombadores dos poderosos, que eles não respeitam reis, príncipes, autoridades, fortalezas. Fala que eles trazem vergonha para o próximo, humilhação, desonra. Mostra como eles são orgulhosos, como eles confiam em si mesmos, como eles fazem da sua própria força o seu próprio Deus, já que ele entende que são os seus próprios recursos que aumentaram as suas riquezas e a sua abundância. Então eles enchem o seu coração dessa auto-idolatria, confiando na sua própria força e capacidade, nas suas próprias obras e imagens feitas pelas suas próprias mãos, confiando que os bens e riquezas que eles alcançaram, conquistaram, vão ser suficientes para dar a eles proteção. Olha o que a Bíblia diz lá em Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Mas sabe, gente, o ninho que eles fazem para si mesmos, nesse lugar bem alto, para se livrar, pode ser até inacessível para outras pessoas e outras nações, mas não para Deus. Não para Deus. Deus ainda está acima de todas as coisas, e por isso Deus diz lá em Abacuque 2:18, para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e à pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar, diz o Senhor. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus era, Deus é e Deus sempre será maior do que qualquer ídolo que nós façamos, do que qualquer homem. Ele é quem merece a nossa confiança e a nossa honra. Ele é quem diz, pode o ídolo ensinar. Querido, Deus não é só alguém que resolve o seu problema e o meu problema. Deus ensina. Deus ensina. E na sua soberania e autoridade, aqui nesse momento, Ele vai ensinar o seu povo. E não apenas o seu povo, mas depois também essa nação cruel. Sabe, eu notei uma coisa aqui nesse texto, eu não sei se vocês perceberam, mas tudo que o povo de Deus começou a fazer, a praticar contra Deus e contra as pessoas justas do seu povo, que é a reclamação de Abacuque diante do Senhor, é semelhante ao que os caldeus faziam, praticavam e que eles trariam agora sobre a vida deles. Ambos plantavam violência, ambos estavam oprimindo os mais justos do que eles para favorecer a si mesmo. Ambos torciam a justiça e faziam as suas próprias leis, não estavam preocupados com a justiça de Deus. Ambos estavam vivendo do jeito que bem entendiam, como se não tivessem governo sobre si, agindo como se os ensinamentos do Senhor não significassem nada. Nem aí para a autoridade e para o governo de Deus. O que a nação de Judá estava plantando até ali, naquele período, para a sua própria gente, agora ela enfrentaria vindo de um povo mais forte, que traria o mesmo sobre eles.
semeadura e colheita. Sabe, muitos povos se levantaram contra Israel ao longo da história de Israel. A Bíblia fala muito sobre isso e depois a gente continua vendo isso até hoje. Ao longo de toda a história. Alguns desses povos eram mais fracos do que o povo de Israel, outros mais fortes, bem mais numerosos, mais preparados. Mas isso nunca foi um problema. Se você lê aqui o Antigo Testamento, isso nunca foi um problema, porque quando Deus saía em defesa do seu povo, um povo que andava com ele, um povo que consultava ele, um povo que vivia dentro daquilo que ele ensinava, quando Deus se movia, não importa o tamanho do exército inimigo, nenhuma flecha lançada contra o povo de Deus prosperava. Vocês lembram lá em Êxodo? Êxodo mostra um povo se libertando do império mais poderoso daquela época, dos egípcios, que os escravizavam. E eles saem daquele lugar debaixo de sinais e milagres que eram impossíveis aos homens, mas totalmente possíveis para o Deus a quem eles serviam. Josué 6 mostra Israel, gente, ele marchou em volta de uma cidade, a Bíblia fala um termo rigorosamente fechada, com muros gigantescos, com soldados. Israel marcha, o povo marcha durante 6 dias em absoluto silêncio. E no 7º dia, ele dá 7 voltas naquela muralha. E Deus orienta então, ao final dessas 7 voltas, os sacerdotes devem tocar as suas trombetas longamente. E ao ouvir esse som, todo o povo grita. Uma estratégia totalmente absurda e improvável aos olhos dos militares da época. Mas Deus faz naquele momento, milagrosamente, as muralhas ruírem. E aquele povo conquista a vitória. Em Juízes 7, os midianitas e os povos aliados, que eram um exército incontável, como gafanhotos, diz a Bíblia, que oprimia o povo de Deus, como consequência do povo de Deus ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Mas de repente eles clamaram a Deus, eles se voltaram a Deus, e Deus levanta Gideão. E Gideão começa ali naquela conversa com Deus e de repente ele acha que ele vai liderar um exército de 32 mil homens. Mas Deus fala assim, Juízes 7:2, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianistas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Então Deus manda ele levar apenas 300 homens com tochas, cântaros e trombetas. E confunde o inimigo com isso e eles se matam. Totalmente improvável, mas o nosso Deus é um Deus do improvável. 2 Crônicas 20. E eu estou falando de tudo isso, gente, para você sair daqui lembrando de quem é o seu Deus. E de que a dificuldade e o problema não é o tamanho do inimigo que se levanta contra você, entende? Olha o que acontece lá em 2 Crônicas 20, os moabitas e os amonitas e outros formam uma coalizão contra Judá. E o povo jejuou, orou, e o rei Josafá buscou a Deus e declarou, na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. E no momento que o povo começou a cantar e louvar ao Senhor, Deus colocou emboscadas entre os inimigos. E quando o povo de Judá chegou ali, eles não precisaram fazer nada. Eles procuraram aquela multidão, aquele exército que vinha contra eles, mas eles só viram cadáveres e as riquezas e despojos que eles deixaram para eles. Esse é o nosso Deus. 2 Reis 19, Isaías 37, conta onde a Assíria, que era a maior potência militar da época também, conhecida pela sua crueldade, por uma força esmagadora que passava em cima de tudo e todos, cercou Jerusalém com um exército gigantesco. E o rei Ezequias ouviu a sua ameaça, pegou aquilo e estendeu as ameaças diante do Senhor no seu santuário. E ele deu toda a glória a Deus. E o profeta Isaías trouxe ali a direção profética, o mover profético do que Deus falava para aquela nação. E naquela mesma noite, 185 mil soldados foram destruídos. E aquele rei que se levantou contra eles voltou humilhado para a sua terra.
Eu poderia ficar aqui falando e falando e falando mais inúmeras situações, onde inimigos mais fortes do que o povo de Israel se levantou contra eles, e eles foram vitoriosos no Senhor e por causa do Senhor. Então o problema não era, a fraqueza de Israel não era bélica, não era econômica, não era de quantidade de pessoas, entende? Agora, se o povo tirava Deus da jogada, tirava Deus do centro da sua vida, é assim, é como se o povo saísse debaixo das mãos potentes do Senhor. Quando isso acontecia, eles eram destruídos, mesmo por povos mais fracos do que eles. Vocês lembram lá em Josué 7, que conta a derrota deles em Ai? Alguns estavam fazendo coisas condenadas, que Deus tinha condenado, escondido dos seus líderes, achando que Deus não vê, assim como o homem não via que Deus não veria. E eu não sei se subiu na cabeça, se eles subiram no salto alto ali, porque eles tinham acabado de ver os muros de Jericó cair, Deus fazer um milagre, e eles vencerem um povo muito mais forte do que eles. Então eles saíram fazendo coisas que Deus não mandou, sem consultar a Deus. Foram lutar contra uma cidadezinha pequenininha, achando que venceriam facilmente. Esse aqui eu não preciso. Sabe quando você faz assim? Isso aqui eu não preciso consultar a Deus não, que eu estudei. Nossa, eu estudei 8 anos da minha vida esse assunto. Eu fiz faculdade, pós-graduação, me especializei nesse assunto. Para que eu preciso consultar a Deus? E nesse momento, contra um povo pequenininho, Israel foi derrotado e envergonhado diante de um inimigo muito menor, muito mais insignificante do que eles. Lá em 1 Samuel 4, quando os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, a Bíblia fala que eles venceram. Israel achava, gente, que levando a arca como se fosse um amuleto da sorte, isso garantiria a vitória, mas eles estavam longe de Deus, eles estavam em pecados, os sacerdotes, a casa do sacerdote estava em pecado, eles não buscaram a direção de Deus e eles foram derrotados mais de uma vez pelos filisteus. Tem gente que acha que só porque leva o selo de eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou católico, eu sou da religião X, eu sou da igreja Y. Tem gente que acha porque lê a Bíblia todos os dias, mas faz isso como se fosse um amuleto da sorte, não como quem quer conhecer a esse Deus e cumprir os conselhos desse Deus e viver esse relacionamento íntimo com o Senhor. A Bíblia fala que eles só venceram os filisteus tempos depois, quando eles deram ouvidos ao Senhor. Lá em 1 Samuel, Samuel fala a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês da mão dos filisteus. E eles fizeram isso, eles se reuniram, eles jejuaram, eles clamaram, eles entregaram suas vidas a Deus. E as cidades que os filisteus haviam tomado foram devolvidas e para além daquilo que o inimigo tinha tomado. E só assim houve paz. Então você percebe, não era a fraqueza de Israel, não era sobre Israel, era sobre como Israel se relacionava com Deus. E Deus disse lá em Abacuque 2:12, ai daquele que faz a fundação e a edificação das suas obras na iniquidade. Porque tudo que ele constrói, tudo que essa pessoa constrói com trabalho, com cansaço, vai para o fogo. E se for como palha, feito com base em iniquidade, vai ser em vão, vai queimar. Então, quando eles escolhiam caminhar do jeito que eles queriam, como Abacuque estava falando que eles estavam caminhando, confiar nos seus muitos cavalos, na sua força, nos seus recursos, sair dos caminhos do Senhor e seguir outras coisas, faziam suas próprias leis. Essa atitude levava eles para esse lugar de violência, de injustiça, de distorção de mente, como nós vimos, e eles ficavam expostos nessas lutas. As obras deles se queimavam no fogo como algo feito em vão. E por isso, Deus que ama como um pai, sabe, quem é pai e mãe aqui sabe que um pai e uma mãe que amam, sabem que precisam corrigir muitas vezes a rota do seu filho, porque o caminho que ele está seguindo vai levar para a morte. As consequências de andarmos em caminhos errados são piores.
E muitas vezes nós não estamos enxergando e Deus não quer que a gente viva isso. Então aqui no tempo de Abacuque, Deus permitiria e ressignificaria toda essa situação dessa invasão dos caldeus. E ele conta isso para Abacuque, para o seu servo, que vai lá como intercessor diante dele. Em resposta à queixa de Abacuque, Deus abre isso para ele. Agora essa primeira resposta de Abacuque, você pode imaginar, Abacuque, essa primeira resposta de Deus para ele, deixa ele mais perturbado, é óbvio, do que o próprio silêncio de Deus. Porque no começo, é como se Abacuque pensasse assim, como assim, vai piorar? Mas o que Abacuque faz? De novo, ele reclama de Deus? Não, ele reclama para Deus, ele continua a sua conversa com Deus. E ele declara, o Senhor é Senhor desde a eternidade. Ele declara, tu és santo. Ele declara, o Senhor é puro e não suporta, não tolera nenhum mal. É como se ele estivesse conversando com Deus. Olha, eu entendi que você vai colocar aquele povo, os caldeus, para executar juízo e disciplina e corrigir a rota do seu povo. Abacuque sabia, conhecia o caráter amoroso de Deus, o caráter misericordioso de Deus. E sabia que quando Deus disciplina, Ele está, na verdade, tirando os seus filhos desse caminho de morte. A morte da nossa essência. Então, ele afirma, nós não morreremos. Ele entendeu o que Deus estava falando. E ele afirma, nós não morreremos, nem tudo vai se acabar. E isso, obviamente, já traz alguma esperança para ele. Então, mais um ensinamento de Abacuque. Quando você entrar na presença de Deus, declarando as suas queixas, não se esqueça de declarar aquilo que a Bíblia diz sobre o seu Deus. Deus é puro, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é fiel. Deus é vivo, Ele ouve, Ele fala, Ele não é como ídolos mortos e vazios. E isso vai alimentar a nossa esperança. Mas Abacuque ainda está angustiado. É como se Abacuque dissesse, mas Deus e eles? Abacuque 1, 13 e 14. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? É como se fosse assim, na régua humana, Deus, a gente está melhorzinho do que esses caldeus. A gente não pensa isso às vezes? E o 14 diz, por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Você não é Senhor sobre esse povo de Judá? Será que você vai tratar esse povo, o seu povo, como se o Senhor não governasse essa nação, como peixes que não tem quem os governe e que são capturados pelas redes, pelos anzóis? Sabe, gente, na verdade o próprio povo de Deus tinha tirado o controle de Deus da vida deles, da nação deles. Mas ainda assim Abacuque pergunta, você vai aceitar isso, que um povo mais pecaminoso, que um povo de caráter tão duvidoso, discipline o seu povo? Que alguém um pouco mais justo que ele? Será que esse povo mau continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Ele pergunta para o Senhor. Mas aí vem um versículo que é a virada de chave de Abacuque aqui. Que é um segredo de Abacuque. Um dos maiores segredos que eu quero que você saia daqui, que é esse que nós lemos no começo. Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Porque enquanto o justo espera, o justo coloca suas queixas diante de Deus. O único capaz de solucionar, o único que conhece todas as coisas, o único que é capaz de também ensinar. Enquanto o justo espera, o justo se mantém nesse lugar melhor, que é essa torre de vigia, na fortaleza, vigiando para ouvir o que Deus está falando, para saber o que Deus vai fazer, vigiando para entender o que Deus vai aconselhar, o que Deus está movendo. É neste lugar, queridos. Quando nós olhamos para a nação brasileira, para tantos problemas que nós estamos enfrentando na nossa vida pessoal, familiar, eu não estou falando de política, mas eu estou falando que nós vemos nas ruas, nas casas, tanta violência, tantos abusos, tanta maldade, tanta coisa errada que a gente olha e sabe, vê e fala que está acontecendo, e a gente pensa muitas vezes, e o Senhor não vai fazer nada. E o Senhor não vai fazer nada. Queridos, Deus não é um Deus que está preso nessas quatro paredes das igrejas. Não é um ser eclesiástico.
Deus se apresenta como Deus das nações. Ele se revela como Senhor da terra e dos céus. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Ele se importa sim com o que está acontecendo na política, na economia. Não apenas nesse país, mas em todo o mundo. Ele se importa com justiça social. Ele se importa com o que está acontecendo na tua vida. Ele se importa. E Ele vai estabelecer o governo dEle sobre todas as coisas. Ele vai estabelecer o reino dEle sobre todas as coisas. Em breve isso vai acontecer. Nós cantamos isso hoje. Ele virá. E eu creio que Ele virá. Ele não é Deus. Não mente. Ele não é homem para mentir. Ele virá. E o comportamento que o homem escolhe adotar nessa vida de peregrinos que nós vivemos não ficará sem consequência. Mas enquanto nós esperamos, como nós vamos escolher agir? Porque tem dois grupos aqui. O que Deus diz lá no versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, 2:4, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. São os que confiam em si mesmos, cheios de orgulho, de arrogância. E há um grupo que se contrapõe a esse, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. É nessa torre, vigiando para ver, ouvir e participar dos movimentos de Deus. É esse melhor lugar onde nós vamos buscar o Senhor. É que o justo coloca a sua confiança em Deus. Esse é o lugar certo, onde eu posiciono a minha vida na pessoa certa, para agir da forma certa, enquanto eu espero a justiça do Senhor ser manifestada no meio desse caos. Confiando não em mim mesmo, não em ídolos feitos por homens, não em homens mortais e falhos, não, mas vivendo a partir da fé em um Deus poderoso, todo-poderoso. Vivendo a partir da perspectiva desse Deus que é muito superior. Essa torre de vigia, ela vai lá até o alto. A Bíblia fala que Deus nos levou a assentar nos lugares celestiais com Ele. Está no passado. Leia lá em Efésios. O verbo está no passado. Aquele que confia no Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, já está assentado com Ele lá no alto. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Você vê de uma outra perspectiva a vida, queridos. É nesse lugar junto dele que eu largo a minha visão imediatista e ansiosa. E eu sou levado a ver todas as coisas sob a perspectiva da eternidade. É nesse lugar que eu posso me aquietar a minha alma, assim como Abacuque teve que aquietar a sua alma e esperar pela salvação e intervenção de Deus. Uma alma que espera calma e silenciosamente, mas não é uma espera passiva, porque é estar nessa torre de vigia, ouvir a resposta de Deus sobre as minhas queixas e intercessões, me leva também, assim como Abacuque foi levado a anunciar os movimentos de Deus, agora como um profeta. Eu começo como intercessor, colocando as coisas diante de Deus, e Deus revela, e Ele me levanta e te levanta como profeta. No 2:2-3 ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Aquilo que Deus estava revelando para ele, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Olha o outdoor aí. Olha Deus lançando o outdoor. Escreve para quem passa correndo conseguir ler. Legível. É assim que Deus quer nos levantar, com poder e autoridade, falando. E aí ele fala, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Deus está avisando. E quando Ele avisa é porque Ele quer, como um pai, chamar, corrija a sua rota. Corrija a sua rota, volta para mim. Entrem e permaneçam dentro desse meu reino, do meu sistema, das minhas leis que são boas. Não plantem as coisas erradas. Não plantem sementes erradas. Porque quem age assim vai receber as escolhas as consequências das suas escolhas. Deus diz, eu tenho algo melhor para vocês. Vejam isso que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, isso que vai acontecer e se convertam.
Sempre que Deus avisava na Bíblia, Ele estava convocando: se arrependam, abandonem seus maus caminhos, fiquem firmes em mim, confiem na minha palavra, entrem em obediência debaixo desse plano perfeito de Deus que é Cristo para nossas vidas. Esse único lugar onde nós temos verdadeira paz e tranquilidade, que é em Cristo. É uma pessoa, é em Cristo, eu nele, Ele em mim. Deus é quem ainda nos diz: eu te amo, povo meu, eu te amo, filho meu, eu te amo, filha minha, eu te amo. O sofrimento do justo, ele é transitório e temporário, mas a consequência do ímpio é final. E tem duas escolhas. Tem duas escolhas: ouvir essas revelações de Deus, ler o que Ele inspirou as pessoas a escreverem e voltar para Ele, e estar nele, ou permanecer de forma obstinada como esse povo, como os caldeus permaneceram. Sabe, a atitude de Deus para com esses dois povos em pecado pode parecer igual. Sim, o pecado nunca fica impune, e Deus vai disciplinar os que pecam. E a Bíblia fala até que a disciplina começa pelos que se dizem da casa de Deus. Deus disciplina não para nos destruir, mas para restaurar. Quando Deus disciplina os seus filhos, é porque Ele quer restaurar, não é por castigo, é por amor, é pensando no futuro, não para castigar o passado. Porque Deus ama toda a humanidade, Ele precisa nos disciplinar para nos tirar desse caminho de morte. E há os que, ao serem disciplinados, se entregam ao Senhor, mas há os que, ao serem disciplinados, continuam orgulhosos, não se arrependem, não se humilham diante de Deus. E esses são os que vão caminhar mesmo para essa total decadência e destruição. Mas não seremos nós. Não seremos nós. Porque o justo viverá pela sua fé. E que tipo de fé é essa? A fé que a Bíblia diz, que nos ensina. A fé que fala todos esses 3 versículos lá no Novo Testamento. Desse versículo, que retoma esse versículo. O justo viverá pela sua fé, porque a salvação não é por mérito. A nossa salvação não é por mérito, não é pelo nosso orgulho, não é pelo que nós fazemos. Você não chega diante de Deus exigindo os seus direitos, exigindo nada. Todos nós somos pecadores. Assim como os caldeus, assim como o povo de Judá, todos nós somos pecadores. Um pouco mais justos, um pouco menos justos, mas diante de Deus a nossa justiça é como trapo de imundície. Não é isso, não é a nossa justiça própria que nos permite chegar diante de Deus, mas é o sangue de Jesus, é a água de Jesus que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. É isso. É um Deus que olha para nós e se lembra da sua misericórdia. Mesmo no meio da sua ira contra o pecado, Ele olha para nós e se lembra com misericórdia de nós. É viver por essa fé do justo, que se justifica em Cristo, que procura andar como Cristo andou, que quando cai logo se arrepende e volta. É por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Porque quando você crê nesse lavar regenerador do Senhor, que Ele assumiu o lugar da sua condenação, do seu pecado, de que o salário do seu pecado era a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Quando você entende essa graça, querido, não dá para permanecer o mesmo. Não dá para permanecer igual. O justo viverá a partir desse entendimento, dessa fé, na justificação, no plano de salvação do Senhor no Evangelho de Cristo. Então Deus nos ensina: fiquem nessa torre, nessa fortaleza, vigiem, não se afastem mais de mim, fiquem firmes em mim, fiéis a mim, confiem em mim, eu estou agindo. Eu sei que está doendo, mas eu estou agindo. Parece demorar, mas coloque a sua esperança em mim, em silêncio. Ou seja, você não precisa esbravejar, se irar, se revoltar. Não, confia em mim, não confie na sua própria força. Os meus planos permanecem. Abacuque escreve, ele fala sobre montes primitivos e colinas antigas. Os planos do Senhor são mais inabaláveis do que tudo que nós entendemos que é inabalável. Essas coisas, tudo isso pode ser abalado, mas as palavras do Senhor não voltarão vazias. Elas se cumprirão.
Ele é a luz, eu sou a luz e eu trago à tona a verdade. Eu marcho e saio para salvar o meu povo. Você pode ver o seu Deus marchando em direção à salvação do seu povo. Ele diz que ele virá contra todo mal, que ele ferirá o chefe da casa dos maus. E eu não estou falando daquele seu vizinho que está te enchendo, não. Eu estou falando do chefe da casa dos maus, o mal espiritual que influencia toda essa maldade desse mundo. Deus já venceu esse mal. Não importa o tamanho do inimigo que se levante contra você, fique nesse lugar de torre de vigia, nessa fortaleza, e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Diga, como Paulo disse lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Sabemos. Você pode não sentir, mas você sabe. Você pode não ver, mas você crê. Porque o justo vive por fé, não pelo que ele vê. Os seus olhos só veem destruição, diagnóstico ruim, brigas, confusões, violência. Mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque viu o início, o meio, o fim. Um início de crise. Um meio que parece que as coisas até pioram. Mas ele viu um fim da vitória dos justos. Um povo que pela fé em Deus e no seu plano se coloca sob a liderança de Deus. Um povo que será guardado por Deus da hora da provação maior que o mundo ainda não viveu. Apocalipse 3:10, o próprio Jesus diz, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O povo que no meio dessa jornada permanece fiel até o fim. E sabe que nossos olhos podem não ver ainda os frutos, os resultados aparentes. Que a gente pode passar pelo vale da sombra da morte. Que a gente pode enfrentar luta, sofrimento, perseguição e até a morte física do nosso corpo. Mas como Abacuque termina dizendo, é um povo que adora porque sabe, ainda que a figueira não floresça. Isso está lá em Abacuque 3:17, eu quero que você leia isso junto comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E porque eu adoro e me alegro em meio a tanta coisa ruim e errado. Por quê, gente? Sabe por quê? Olha o que Abacuque diz no versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é quem dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O resultado aparente pode não aparecer para os olhos naturais, mas o Deus do sobrenatural me dá os recursos que eu preciso para ser quem eu preciso ser, mesmo em meio às circunstâncias extremas que nós temos vivido. Há um convite de Deus hoje para cada um de nós, individualmente, para nós como igreja, como povo de Deus. Fecha teus olhos. Onde você está? Onde você está? Deixa para trás o seu pecado e vem para essa torre de vigia. Vem para essa fortaleza. Para que você possa declarar, o Senhor Deus é a minha fortaleza, assim como Abacuque. Fique em mim, o Senhor diz, nessa fortaleza, vigiando para ver o que eu, o Senhor, te direi, onde eu te levarei e o que eu farei pelo meu povo. Sabe, pode ser que a primeira resposta que você vai ouvir inicialmente seja estranha a seu próprio entendimento. Mas fique firme no Senhor, porque o justo viverá pela fé, é nele que nós somos justificados. E fortalecidos para viver toda e qualquer circunstância. Você pode ter entrado aqui hoje numa crise existencial. Às vezes você está se sentindo até brigado com Deus. Pelo silêncio de Deus, aparente. Parece que Deus não está nem aí para aquilo que está acontecendo na tua vida, nesse mundo. Mas eu vim para te dizer que quando tudo ao seu redor parece estar em colapso, ainda assim, há um Deus que te ama e zela pela tua vida. Há um Deus que te ama e zela pela tua vida. Quando a gente não entende as circunstâncias, não entende as situações,
ainda assim nós podemos entender quem Deus é. E quando nós sabemos que Deus é a nossa fortaleza, as outras coisas parecem que ficam tão menores. Porque na verdade Ele nos coloca nessa torre alta. Nessa torre alta. Senhor amado, eu te agradeço porque Tu és a nossa fortaleza. Eu clamo a Ti que o Senhor derrame uma alegria sobrenatural sobre a Tua igreja hoje. Essa alegria, essa exultação no Senhor. Nos tira desse lugar de murmuração, de reclamação, de tristeza, de angústia, de abatimento, de vitimismo. Nos tira desse lugar. Nos tira desse lugar de manipulação. Nos tira desse lugar e nos leva para a Tua torre. Queremos estar atentos àquilo que o Senhor está movendo, àquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração, no nosso tempo, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa família. Queremos ser instrumentos de Deus para levar o reino de Deus, a sua justiça, a sua glória, o seu amor, a sua salvação, a sua libertação para tantas vidas que estão aprisionadas, Senhor, no pecado, na influência de Satanás, mentirosa, enganosa. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, ouve o clamor da Tua igreja. Ouve o clamor da Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que os Teus ouvidos estão abertos, que a Tua boca está aberta, que o Senhor está se movendo e agindo, Pai. Nos tira desse lugar, Senhor, de pecado, de murmuração. Nos leva de volta, Pai, para ouvirmos as batidas do Teu coração, aquilo que arde no Teu coração. Derrama sobre a Tua igreja, Pai, discernimento profético daquilo que está acontecendo, daquilo que o Senhor está fazendo. Derrama, Pai, derrama os Teus dons sobre nós, abre a nossa visão espiritual, Pai. Nós te pedimos perdão por duvidarmos de Ti. Nós te pedimos perdão por duvidarmos do Teu amor, por duvidarmos do Teu poder, por duvidarmos de que o Senhor está vivo e agindo e de que o Senhor se importa. Nós te pedimos perdão, Senhor, por agirmos na nossa força, pelo nosso orgulho, por acharmos que o nosso jeito de fazer é melhor do que o Teu. Nós te pedimos perdão. E nós agora entregamos a Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios, todas as nossas dúvidas, todas as nossas queixas, Pai. Diante de Ti nós entregamos e declaramos que o Deus Todo-Poderoso é a nossa fortaleza. Nós entregamos nosso coração a Jesus Cristo. Sabemos que o Teu plano foi perfeito naquela cruz. Lava-nos, Senhor. Modifica a nossa mentalidade. Que essa nova natureza que o Senhor nos deu possa dominar as nossas escolhas a partir de hoje, em nome de Jesus. E eu clamo, Pai, para que o Senhor se revele a cada pessoa aqui, cada um que vai ouvir essa mensagem, e que eles possam carregar a presença do Teu Espírito Santo por onde eles andarem, Pai. Que o Teu nome seja glorificado. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as consolações e essa comunhão diária e constante, o tempo todo, para sempre, essa comunhão com o Espírito Santo, possa preencher as nossas vidas por completo. Que cada família aqui representada viva a plenitude do Senhor para essa semana, Senhor. Para esses dias maus. Mas o Senhor continua sendo bom. E nós estamos apegados a Ti, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.